Durante muitos anos trabalhando com a internet, ensinando as pessoas a se desenvolverem, mais especificamente, a se comunicarem melhor, o top 1 das reclamações, reinando no topo por muito tempo, é assunto. Assunto e timidez. Eles reinam, sempre. Eu posso abrir uma caixinha de pergunta agora, sempre vai ter uma pergunta falando: Fê, como eu posso ter mais assunto? Ou Fê, como eu posso não deixar a conversa morrer? Ter sempre assunto pra falar e ter uma conversa agradável com a pessoa que eu tô conversando. E é exatamente isso que a gente vai falar nesse vídeo. Esse vídeo não é só um vídeo para os homens, tá? É um vídeo para as mulheres também. Óbvio que o homem é o ser penetrante, o ser proativo, que normalmente tem esse papel de chegar, conversar, puxar assunto e manter uma conversa. Mas tudo que eu vou ensinar para vocês são técnicas de conversação que todo mundo pode usar. Vamos partir do pressuposto do porquê você fica sem assunto. Já parou para refletir de forma profunda o porquê que o assunto acaba? Será que minha vida não é tão interessante? Será que eu não tenho muitos temas para conversar com a pessoa? Eu acho que não. Eu acredito que todo mundo tem uma vida interessante. Muitas vezes a pessoa acha que não tem uma vida interessante porque ela não enxerga a vida dela de forma interessante. E isso é por causa da comparação. Quando você se compara com as outras pessoas, olhando 24 horas por dia a vida dos outros, você sempre vai achar que a vida dos outros é mais interessante que a sua. Mas, muitas vezes, o ouro mora no seu dia a dia. O ouro mora nos seus hobbies e interesses pessoais. E quando você começa a se valorizar um pouco mais, você começa a ver que você é realmente uma pessoa diferenciada e interessante. Mas isso é questão de perspectiva. Mas por que a gente fica sem assunto? Por que dá o famoso branco? Por que a gente fica sem o que falar? Porque o homem, quando tá conversando com uma mulher que ele acha interessante, ele fica sem assunto. E isso eu quero que vocês anotem. Normalmente eu chamo de perspectiva de valor. Então, basicamente, você se considera uma pessoa inferior, com uma vida menos interessante, e você se sente na pressão de falar as coisas certas, ou falar as coisas perfeitas para poder agradar. Olha só que interessante. Vamos supor que você, homem, tá conversando com uma mulher que você acabou de conhecer. E, normalmente, no seu dia a dia, você conversa com algumas mulheres. Obviamente, você não tem interesse ou atração por essas mulheres, então você conversa de forma natural, você tem assunto, o assunto ele flui porque, foda-se, você tá desapegado, você tá leve, você não tem interesse, você não tem intenção com aquela mulher. Mas, quando você vai num encontro com uma mulher que você realmente quer, aquela mulher que você quer investir, aquela mulher que é interessante, você fala: pô, eu quero gerar uma boa impressão nessa mulher, você trava. Ou quando você vai falar com uma mulher em uma festa ou um ambiente, você trava. E isso acontece porque você tá dentro da sua cabeça procurando no seu arquivo de temas e assuntos o assunto perfeito para usar com essa mulher que você quer agradar. Essa busca pelo assunto perfeito acaba que gera o famoso branco. Basicamente são os minions da sua cabeça, eu adoro esse exemplo, né? Pensa que dentro da sua cabeça é quase que um divertidamente. Os minions da sua cabeça estão procurando assuntos perfeitos para usar e anulando vários assuntos que você mesmo não acha tão interessante assim. E você vai caçando assuntos que você acha que vai agradar essa mulher, porque na sua cabeça ela é diferente. E é exatamente isso que faz você ficar sem assunto com ela. Quando você pensa que essa mulher é diferente das outras, você acaba colocando ela num pedestal maior do que o seu. E esse desapego, que é o principal fator que faz uma mulher se atrair por um homem masculino, ele se perde. Você fica apegado demais. A gente chama de pisar em ovos. Há muito tempo eu ensinava os caras que quando você tá pensando demais no que falar, o tempo que você leva para pensar é o tempo que a sua mente leva para te sabotar, para gerar timidez, nervosismo ou até para gerar o famoso branco. Então você tá pisando em ovos com essa mulher, preocupado no que ela vai pensar de você ou na percepção que você tá passando para ela. Isso faz com que você não tenha assunto nenhum, porque tudo que você pega na sua mente você não acha que é tão interessante ou você tem medo de jogar. Tem uma coisa que eu chamo de livre fluxo de ideias. E é uma coisa que todo homem e toda mulher também em uma conversa, apresentação, deve usar. Basicamente, você pensa a todo momento. Somos seres pensantes. A gente está a todo momento pensando coisas boas e coisas ruins. Muitas vezes sobre os outros, muitas vezes, e na maioria das vezes, sobre nós. O livre fluxo de ideias consiste em você se tornar um pouco mais leve e desapegado. Primeiro você precisa se valorizar, entender que você é um ser único e diferenciado e que tudo que você faz na sua vida pode sim ser interessante. Depende da tua percepção. Se você é um cara que tem um dia a dia comum, que trabalha, que treina ou que faz algum tipo de arte marcial ou que tem algum tipo de hobby, qualquer talento, qualquer coisinha que você faz bem ou faz no seu dia, pode se transformar em algo grandioso. Depende da sua visão sobre aquilo e como você passa para a pessoa. Tá, Fê, você está querendo dizer que eu preciso deixar as ideias fluírem melhor e dar valor a cada coisinha que eu faço?
Exatamente. Primeiro entenda, você é muito valioso. E se você não se acha valioso ainda, quer dizer que ou sua vida tá extremamente chata e você tem que começar a se movimentar, ou a sua autoestima é muito baixa e você não considera si mesmo como uma pessoa interessante e valiosa. Então a primeira coisa é, começa a valorizar cada coisa que você faz, ou cada coisa que você gosta, ou a tua mentalidade, o seu dia a dia, a sua rotina, seus hobbies. Segundo, deixa a sua cabeça mais leve. Deixa o livre fluxo de ideias literalmente fluir. Você precisa deixar fluir, porque entenda uma coisa, quando se trata de atração, o que é exatamente a atração? Você sabe por que você se atrai por uma mulher, ou uma mulher se atrai por um homem? Atração é igual a valor percebido. Quando uma pessoa ela é atraente para você, significa que você olhou para ela e percebeu algum valor nela que você não costuma ver, ou algum valor que você, especificamente você, valoriza muito. Então, às vezes, você gosta de uma mulher com um bom senso de humor, e eu posso dar o meu exemplo. Eu sou um cara que eu tenho um senso de humor, eu gosto de contar piada, às vezes funciona, às vezes nem tanto, mas tudo bem. Eu sou um cara naturalmente mais brincalhão, mais leve, que ri de tudo, que faz piada de tudo, que zoa todo mundo. E quando eu encontro uma mulher com zero senso de humor, mesmo que ela seja gata, tenha um corpo maravilhoso, eu não vou me atrair muito, eu não vou querer me conectar profundamente com essa mulher. Agora, se essa mulher ela tem senso de humor, eu valorizo muito. Então, opa, valor percebido, porque pra mim é algo valioso, é algo diferenciado. Só que, quando você se atrai por essa pessoa, você tende a se colocar abaixo e dar uma importância maior do que ela. Eu fiz um corte uma vez falando assim, sabe essa mulher que você acha muito importante, muito especial? Esquece isso, ela não é especial. Tira isso da cabeça. Eu sofri muito hate na época com esse vídeo, com esse corte, mas eu mantenho a minha palavra. Muitas pessoas não entenderam a real mensagem desse corte. E eu vou te explicar. Quando você acha que uma pessoa que você tá conversando ou tá conhecendo é especial demais, você acaba botando ela num pedestal, ou seja, superior a você. Então você começa a ter medo de tudo que você fala e acaba fingindo ser uma pessoa que no fundo você não é. Então, na realidade, a técnica mais fácil para você deixar os seus assuntos fluírem é, primeiro, dar valor a si mesmo e, segundo, não colocar a pessoa num pedestal achando que ela é especial demais para você, fazendo você pisar em ovos e ser cuidadoso demais com as palavras. Lembra que a mulher se atrai pelo homem masculino e o homem masculino, ele é confiante, dominante e desapegado. Ele é desapegado com o que ele vai falar. Você já notou aquele cara muito carismático, que ele se dá bem com mulher e ele nem é tudo isso? Às vezes ele é um cara normal, às vezes um cara, pô, sei lá, sabe? Ele não tem qualidades que você olha e fala, pô, esse cara é bonitão, esse cara é presença. Não, ele não tem. Ele é um cara comum. E ele consegue ter muito resultado com a mulher porque parece que ele tá cagando. Muitas vezes esse cara tem um fator essencial, que é o desapego. O desapego é um grande valor do masculino. E quando esse cara é desapegado, ele fala o que ele quer, ele se joga, ele zoa, ele brinca, não importa se os amigos estão ali ou a mulher que ele gosta tá ali. Ele vai ser ele vai agir como se foda-se, tudo bem, uma mulher, sabe, é um ser humano comum, é um ser humano qualquer. Eu não preciso mudar. Quem aqui não conhece aquele amigo que muda completamente de personalidade quando tem mulher na frente? Ou aquele grupo de amigos que quando aparece uma fêmea, eles já ficam, eles pagam de engraçadão, eles ficam zoando um ou outro de forma forçada. Então isso acontece muito em grupos de homens. Mas o homem que gera mais atração na mulher é aquele homem que ele é totalmente desapegado com o que ele tá falando. Ele fala e não importa se a mulher, ela é o que ela é. Inclusive, eu quero até citar uma coisa muito interessante aqui pra vocês. Quando eu comecei meu trabalho na internet, eu ajudava muitos homens a se comunicarem, a falar com as mulheres e tudo mais. E eu criei um pouco dessa fama desse meu trabalho. Hoje, eu mudei um pouco meu branding, mudei um pouco minha identidade, porque eu mudei e amadureci. Hoje eu falo muito mais sobre desenvolvimento pessoal, mas mantenho o relacionamento e conquista um pilar muito importante do meu conteúdo, porque é um pilar que eu gosto muito de ensinar. E até hoje, principalmente hoje, depois do boom que eu tive, o crescimento que eu tive, muitas pessoas famosas, muitas pessoas com grande status e poder que eu jamais posso contar aqui pra vocês, me chamam num direct e eu tenho boas amizades e essas pessoas me pedem ajuda pra conquistar algumas mulheres que também têm um status, que também são famosas e eu faço um papel de hit brasileiro estudando o comportamento dessa mulher e ajudando essa pessoa a conquistar essa mulher que tem um tipo de fama. E a primeira coisa que eu falo pra esse cara é, cara, esquece que ela é quem ela é. Normalmente uma pessoa famosa, ela entra nessa bolha do famoso e ou ela se perde com a loucura, com o ego, com a grandiosidade, com a superioridade, com toda essa questão de fama, luxúria, dinheiro, ou ela entende que todo mundo ali é igual. As pessoas que entendem que todo mundo é igual são as que vão mais longe. As pessoas que se mantêm humildes. Tanto que eu já conheci muita gente foda, muita gente famosa, muita gente com poder e as pessoas, as maiores, os maiores, os caras mais picas, as mulheres mais picas são os mais humildes. É engraçado
engraçado, né? São os mais humildes, são os que mantêm a essência. Normalmente o cara que é arrogante, nariz empinado, é o cara mais merdinha, assim, sabe? Tem uma pequena fama e subiu a cabeça. Então eu sempre falo pros caras o seguinte: a mulher, que ela é super famosa, que ela é, sabe, super grande, tem um super status, ela não deixa de ser uma mulher. E ela ainda quer um cara foda. Ela ainda quer se sentir mulher. Ela quer se sentir feminina. Ela quer ser cuidada ainda no seu profundo. Ela ainda quer um homem dominante, que ela possa se abrir, e um homem que não ligue que ela é o que ela é. Porque pensa que 24 horas por dia tem uma parte de cara bajulando ela e com medo de chegar nela porque ela é quem ela é. E quando chega um cara desapegado, falando o que quer, sabe, contando piada, e foda-se seu poder e seu status, eu tô sendo eu mesmo, essa mulher se atrai automaticamente, e isso nunca falha, tá? Inclusive, já juntei muitas pessoas famosas que vocês jamais saberão, infelizmente, mas quem sabe um dia vocês vão saber. Léo Dias não pode saber. Tá, agora vamos pra uma dica um pouquinho mais prática. Fê, eu entendi que eu tenho que me valorizar, eu entendi que eu preciso colocar o desapego como principal fator, mas como eu faço pra gerar mais assuntos? Eu tô na conversa e às vezes o assunto acaba, ou eu não sei pra que direção que eu tenho que ir. Então, primeira coisa que todo bom conversador e homem de lábio ou mulher de lábia precisa saber: você precisa ser um exímio observador ou observadora. Ou seja, você tem que aprender a observar. Eu falo que o maior ouro que você precisa para guiar uma conversa e ter muitos assuntos com uma pessoa, em uma conversa que, se você quiser, dura eternidade, é observar a reação da pessoa. O maior ouro ela tá entregando. E muitas vezes o homem que se sente inferior tá dentro da cabeça dele caçando o assunto perfeito, quando o assunto perfeito não existe. O assunto perfeito tá na frente dele e a mulher tá entregando de bandeja. A pessoa que você tá conversando, ela é o que você precisa para gerar mais assunto. Então a primeira coisa que você tem que fazer é observar. Observa cada detalhe, o como ela fala com você, o que assunto e tema que ela costuma conversar com você. A segunda coisa que eu falo para você fazer é mapear assuntos e temas que ela reage de forma positiva. Então agora você aprendeu que é importante você observar a comunicação da pessoa, observar se ela tá gostando daquele tema ou não tá gostando. Então imagina que você começa um assunto com uma pessoa e você joga dois assuntos iniciais sobre a vida dela, sobre a profissão dela, sobre o hobby. Lembra daquela técnica antiga que eu ensinei já pra vocês? O Ford. O Ford se mantém vivo até hoje. Family, Occupation, Recreation, Dreams. Então, família, recreação, ocupação e sonhos. Essas 4 palavrinhas aqui são palavras que todo mundo tem na vida. Todo mundo tem uma família ou uma pessoa, alguém para chamar de família. Todo mundo tem uma ocupação, alguma coisa que a pessoa corre atrás, ou um trabalho, ou um hobby, algo que ela gosta. Todo mundo tem uma recreação, que é o lazer, algo que ela gosta de fazer, uma arte, qualquer coisa, e todo mundo tem sonhos. Se você consegue colocar esses temas na conversa, você consegue mapear qual que é a vida ou como que é a vida dessa pessoa. Por exemplo, você fala de família. Eu acredito que família é um tema muito íntimo. Você tem que falar quando você tiver liberdade de falar com a pessoa. Mas, por exemplo, você fala sobre ocupação e você joga o tema trabalho. E essa pessoa parece não reagir muito bem. Ou ela é curta nas respostas, ela não fala muito, não avança muito. Você percebe que ela não gosta do trabalho dela. Eu iria para outro tema. Então, eu pularia desse tema para outro tema imediatamente. Porque você percebeu a reação e você tá mapeando os melhores assuntos ou os melhores gostos da vida dessa pessoa. E aí você vai pra recreação e pergunta o que você faz pra se sentir viva na semana, pra se sentir bem. E ela fala que adora pintar. E quando ela fala sobre pintar alguma coisa, pintar um quadro, ela fala de forma entusiasmada, já muda o semblante dela. Ela fala que ela ama pintar, que ela é apaixonada. E aí você fala: ah, e qual o seu sonho? E aí ela fala que o sonho dela é pintar e ser profissional e ganhar com isso. E aí você fala: e por que você não faz isso ainda? E aí você vai, enfim, deixar, eu vou embora. Eu vou embora na conversa imaginária com a mulher imaginária que gosta de pintar. Ou seja, quando você sabe observar e sabe rapidamente trocar de temas para mapear a vida dessa mulher, você sabe o que ela gosta de falar e o que ela não gosta de falar. E assim que você descobre o que ela gosta de falar, aí sim, esse é o momento para ir pro próximo passo, que é encontrar pontos em comum. Então vamos supor que você descobriu que essa pessoa gosta muito de pintar. Então é o hobby dela pintar. Enquanto você está conversando sobre pinturas com essa mulher, a sua próxima missão é encontrar pontos em comuns de hobby, de gosto ou até de sensações. É um pouco profundo, mas eu vou explicar pra vocês. Então imagina que você acabou de descobrir que ela gosta muito desse hobby e dessa arte. E aí você chega pra ela e fala assim: tá, mas em que momento da sua vida você descobriu que você amava pintar? Isso é uma pergunta aberta, que não depende de sim ou não, e é uma pergunta profunda. Eu falo que é uma pergunta emocional. Por quê? Porque você vai fazer ela resgatar no passado a sensação do momento
momento que ela descobriu que amava isso. Cara, se uma pessoa ama uma coisa hoje, pode ter certeza que ela lembra do momento em que ela descobriu que ama. Se você tá conversando comigo e você chega pra mim e fala: Fê, em que momento você descobriu que você amava fazer vídeo e nasceu pra isso? Cara, eu vou saber exatamente o momento. Eu vou resgatar uma memória, eu sentir emoções boas e vou linkar essas emoções com você, e você vai ser uma pessoa muito agradável. Eu vou querer conversar. Vocês entendem o poder? Então imagina que eu faço essa pergunta pra essa mulher e ela começa a falar: meu, a minha família, todos são pintores, a gente ama a arte, e eu lembro do momento em que meu pai me deu o primeiro pincel e ele falou pra mim: filha, pinta. Então eu tenho uma relação muito forte com meu pai, porque meu pai era um pintor e passou esse dom e essa paixão pra mim. Então nesse momento eu vou falar pra ela: você sabia que o meu pai me fez eu me apaixonar por avião? Meu pai era piloto de avião e quando eu era pequenininho, toda vez que a gente tava no carro e passava um avião, ele olhava o avião até o avião sair de vista. Então eu sei o que é ter um pai que me motivou a ter uma arte ou uma paixão, sabe? Isso é muito poderoso. Você tem um contato próximo com a sua família ainda? Olha como você vai transitando e encontrando pontos em comuns na história da pessoa com a sua história. Lógico que, se você está ouvindo a pessoa, escute, deixa ela falar até o final. Porque se você corta a pessoa falando: ah, eu também tenho um pai, que ele me ajudou muito, você acaba, eu chamo que é a conversa narcisista, né? Eu disse até no outro tema pra vocês, ninguém gosta da conversa narcisista, onde você é o centro daquela conversa. Só as suas coisas importam, só seus interesses importam. Não, aqui é sobre linkar. Linkar, encontrar pontos em comum na paixão da pessoa. Porque basicamente, olha só o que eu vou te falar agora, é bem profundo, tá? Basicamente a sua missão na conversa é gerar emoções positivas. E isso todo mundo que trabalha com isso vai te falar. Mas agora eu vou falar uma coisa de quem realmente ama isso aqui e viveu isso na prática, tá? Não é só gerar emoções positivas, mas sim linkar essas emoções com você. Você deve ser o fruto dessas emoções. Você é o responsável por gerar essas emoções. Quando você, em uma conversa, consegue encontrar os pontos em comuns e linkar com você, basicamente você tá fazendo assim: você pegou a pintura, que é uma coisa que ela ama, linkou com você essa arte que ela ama, que ela é apaixonada, ou seja, ela já sentiu emoções boas lembrando da arte que ela ama, e você fez isso, linkou com algo da sua vida que você também ama, que você também é apaixonado, e ela começa a enxergar que você, além de gerar emoções, você é bem parecido com ela. A missão na conversa é sempre fazer a pessoa sentir que está falando com o espelho. A gente chama de rapport ou espelhamento. O espelhamento não é só imitar os movimentos da linguagem corporal de uma pessoa. O espelhamento é sobre imitar até gostos, mas não fingir nada, e sim encontrar e focar nos pontos em comum. Quando você foca nos pontos em comum, a pessoa começa a falar: caramba, esse cara ele é muito parecido comigo. Eu preciso desse cara na minha vida, porque a gente tem gostos em comuns. E eu falo as coisas que eu amo pra ele e ele parece amar também. Porque como você mapeia os pontos em comum, o geral da conversa é: eu só tive sensação muito boa e ele comprovou que nós somos parecidos. Quando você consegue, só com gatilho e só com ancoragem, falar que vocês são parecidos, basicamente a pessoa fala: essa pessoa é tão parecida comigo que dificilmente eu vou discordar com ela. E é aí que mora a grande atração. Aí que você gera o famoso valor percebido profundaço. Muito profundo mesmo. Porque você sabe quais são as pessoas que você mais gosta nessa vida? Isso foi uma pergunta pra você que tá me assistindo. Pensa um pouquinho. Eu vou responder por você, que não dá pra gente falar aqui, né? As pessoas que você mais gosta na sua vida são as pessoas mais parecidas com você. Sua família, seus amigos próximos. Vocês partilham gostos em comuns, jeitos em comuns, personalidades em comuns, jargões em comuns, expressões em comuns. Talvez você não perceba, mas os seus amigos são a sua cópia. Quem tem um grupo de amigo que fala um dialeto único, com expressões únicas, piadas internas únicas, e parece que o grupo, quando tá junto, fala igual, parece que é todo mundo idêntico. É um fenômeno. Você se junta com pessoas parecidas com você. E você sabe, então primeiro, as pessoas que você mais gosta são as pessoas mais parecidas com você. Mas sabe qual é a pessoa que você mais gosta de verdade? Acima de família, amigo, todo mundo? Você mesmo. É, amigão, você tem um grauzinho de narcisismo. Todo ser humano tem, tá? A gente gosta muito de si mesmo. Isso é muito comum, é natural. Não sei a explicação exata pra isso, talvez isso seja importante por questões de sobrevivência, mas a primeira pessoa que a gente mais gosta é nós. Nós por nós. E quando a gente identifica uma pessoa parecida, quando a gente vê que a gente parece que tá falando com o espelho, o famoso caramba, você é minha versão feminina, isso é muito poderoso. E você acaba de dizer pra pessoa que vocês vão se dar bem, porque vocês são parecidos. E agora, por último, eu quero dar uma técnica mais prática para vocês, mais rápida, mais papum, tá? É fácil, é rápido, parece simples, mas não é. Tem muita gente que tem dificuldade, senão essa pauta não seria um grande problema, tá? Mas você pode praticar na sua casa. Então vamos pegar isso aqui, ó. Não, vamos pegar isso aqui, ó. O Monster.
certo? Pega um objeto que tá na sua frente agora, vendo esse vídeo, tá vendo esse vídeo, tá escutando no fone, na TV, no seu celular, provavelmente no seu celular. É, eu sei que tá assistindo no seu celular. Eu sei, a maioria das pessoas assiste. Pega o primeiro objeto que você vê na sua frente e bota ele na sua mão. Não quero, puta, não quero patrocinar. Já dá pra ver, né? Já deu pra ver, né? Mas todo mundo sabe. Patrocina, pô. Caralho. Porra. Enfim, pega o primeiro objeto, tá com o primeiro objeto na mão, show. Você vai pegar uma folha de papel e você vai colocar 5 pontos. 5 pontos que você consegue linkar com esse objeto que tá na sua mão. Então, por exemplo, vamos lá. Esporte, uma bebida energética. Eu lembro de esporte. Eu lembro de energia e vigor. Energia e vigor me faz lembrar de saúde e exercício físico. Exercício físico, óbvio, me faz lembrar de musculação. E musculação me faz lembrar do quanto que eu era frango. E o quanto que eu sofria bullying por isso. Vou mudar de assunto. Cara, não precisa ser algo profundo. Não precisa ser palavras específicas. 5 pontos que, olhando para esse objeto, faz você lembrar. Simples. Porque se eu converso com uma mulher ou converso com uma pessoa, é isso a ramificação de assunto. É essa famosa técnica da árvore que eu passava para os meus alunos. É basicamente você ser perspicaz, rápido, ligeiro, na hora de olhar algum assunto e encontrar subtemas. Isso pode ser feito com tudo. iPhone, sei lá, você lembra de Instagram, você lembra de rede social, você lembra de dopamina, você lembra do vício, você lembra da geração fraca que está se viciando. Se você pega, não sei, pega um livro aqui pra mim, pega um livro aqui pra mim. Olha só, esse livro, por exemplo, que coincidentemente se chama Marketing de Influência, o que te faz lembrar esse livro aqui? Pra mim lembra conhecimento, pra mim lembra investimento, pra mim lembra mentor, pra mim lembra comunidade, pra mim lembra a ordem que está aberto. E é só você clicar no primeiro link da descrição pra entrar na nossa comunidade de desenvolvimento pessoal. Nessa comunidade você vai ter uma aula por semana, resumo de livro e uma comunidade de pessoas realmente foda que vão se ajudar e vão te ajudar a chegar exatamente onde você quer. Você gostou dessa, né? E não é à toa que eu tô falando isso pra você, tá? Eu peguei esse livro aqui e joguei o assunto da ordem aberto porque eu vou fazer uma aula dentro da ordem te ensinando exatamente como você pode ser uma pessoa muito boa de lábia. Eu vou te entregar os 10 passos para uma conversa perfeita, beleza? Então clica aqui no primeiro link da descrição, entre na ordem, que é a nossa comunidade, e eu te espero lá. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Pela ordem.